Bote a Boca no trombone. Entrevista. 7h17, 7h17, o Centro Integrado de Gerenciamento de Risco e Desastres da Regional de Itajaí sempre divulga, né, diariamente o boletim, faz um levantamento semanal e mensal também sobre a pandemia de coronavírus. E nós vamos conversar com o professor Dr. Marcos Poletti, que é pesquisador exatamente sobre o aumento na curva de contágio do coronavírus na região. Professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está vendo um crescimento muito rápido nessa curva de contágio e isso é preocupante, né? Como é que vocês conseguem fazer esses levantamentos, professor? Então, os levantamentos eles são realizados diariamente junto à Secretaria de Saúde de todos os municípios da região. Nós também temos os dados que vêm da Secretaria da Saúde do Estado e também no Ministério da Saúde. Esses dados eles são coletados e nós mapeamos todos esses dados e diariamente um boletim é fornecido para toda a população. Então é um trabalho que é feito diariamente, né, pelos professores e também por alunos da Univale. É um trabalho realmente muito importante que está sendo realizado nesse momento, né, em que a curva realmente ela está aumentando de uma forma muito impressionante aqui no estado de Santa Catarina e especificamente aqui na nossa região da Anfre, né, ou da região da Foz do Rio Itajaí. Nós temos dos 11 municípios, 9, todos eles registrando casos, né? Aliás, em Santa Catarina falta muito pouco para completar a quantidade de municípios, acho que já são 187 no dia de ontem, né? Mas na nossa região todos os 11 municípios têm casos e 9 deles apresentam óbitos, né, professor? Sim, a situação ela está em Santa Catarina no dia de ontem, nós tínhamos 54.414 casos e 694 óbitos. E na Foz do Rio Itajaí, nós tínhamos até o dia de ontem à noite, né, 11.861 casos com 175 óbitos. Essa região, ela é a região com o maior número de casos em todo o estado de Santa Catarina, tanto em número de óbitos como também em número de casos, né? Então nós já ultrapassamos, por exemplo, a região da Grande Florianópolis, ultrapassamos também o Planalto Norte, onde está Joinville. Se a gente for pensar cerca de um mês, mais ou menos atrás, né, a região ali do meio oeste, Serra Catarinense, Grande Oeste eram as regiões mais acometidas e agora realmente a nossa região ela disparou na frente, tanto em número de casos como em número de óbitos. Eu tô vendo uma manchete do Jornal Diário do Litoral hoje, dizendo que as cidades da nossa região não estão tendo a capacidade de evitar a vinda, porque nós somos uma região turística, né? No Balneário Camboriú, final de semana, foram interrompidas diversas festas, a maioria delas de pessoas que vieram de outros estados, alugaram casas aqui e fizeram eventos aqui. Então, isso é preocupante também, né, professor? É preocupante, é um verdadeiro absurdo, né? Que as pessoas, sabendo exatamente desse momento tão difícil, né? Elas estão exatamente buscando fazer exatamente o contrário do necessário, que é o isolamento, né? E ao mesmo tempo o afastamento social. Realmente a situação ela está bem alarmante, né? Quando a gente vai focar alguns municípios da região, Balneário Camboriú, até o dia de ontem nós tínhamos 3.721 casos, com 30 óbitos, e Itajaí, que é o município realmente dos mais preocupantes, né? Está com 2.691 casos e 73 óbitos, né? No caso específico de Itajaí, por exemplo, a gente está tendo óbito seguidos, né? Diariamente e semana por semana, principalmente a partir agora do mês de julho. E realmente é uma situação bem complicada, porque no caso, por exemplo, de Balneário Camboriú, no período desde o dia 20 de abril, né, ao dia 20 de julho, houve um incremento de 6.207% no número de casos em Balneário Camboriú. E de óbitos, né, só para vocês terem uma ideia, no dia 20 de abril nós tínhamos um óbito em Balneário Camboriú.
No dia de ontem nós tínhamos 30. Em Itajaí, no dia 20 de abril, nós tínhamos 2 casos. E no dia de ontem, Itajaí tinha 73 casos, né? Então, nós percebemos que em apenas 3 meses, né, a evolução do número de casos ela está sendo realmente muito alta, e é um momento para as pessoas realmente buscarem o isolamento, né, e também o afastamento social quando possível, né? As pessoas parece que ainda não conseguiram entender a gravidade da situação. Praias estiveram lotadas no final de semana, apesar de toda a fiscalização, mas obviamente não tem, né, como colocar um efetivo para cada cidadão que estiver na rua e não estiver usando máscara, inclusive, né? Agora, isso pode levar, na sua avaliação, professor Marcos Poletti, aos municípios tomarem medidas mais restritivas? Parece que Navegantes já vai tomar a partir de amanhã, né? Eu creio que pelo que está acontecendo, né, estamos avaliando as curvas, né, praticamente de todos os municípios da região. Em todos os municípios a curva ela está ainda de forma muito ascendente, né? Não existe qualquer estágio de estabilização. Realmente é um momento que a população e uma questão interessante, né, dos estados do sul do Brasil, né? Santa Catarina é o segundo com o maior número de casos. No Brasil, né, Santa Catarina é o 14º, mas Santa Catarina já ficou em 18º, 20º andar, 20º lugar, né, no número de casos. Então, o que nós percebemos é que esse é o momento que os municípios eles têm sim que adotar algumas medidas mais rígidas, né, para que a população ela se conscientize, porque hoje o que nós percebemos que a grande questão e o grande problema está na conscientização das pessoas. É uma questão realmente mais educacional mesmo, intrínseca a cada pessoa de entender o problema que está acontecendo. A gravidade é tamanha que o próprio ministro interino da Saúde, que eu já entendo que não é mais interino, já está há mais de 2 meses, né? O general Eduardo Pazuello vai estar na região sul, hoje no Rio Grande do Sul, amanhã em Santa Catarina e na quinta-feira no Paraná. Então, para a gente ter o próprio Ministério da Saúde, o próprio ministro vem pessoalmente para avaliar, junto aos governos do estado da região sul, a situação na nossa região sul. Isso faz com que a gente entenda que até o próprio Ministério está entendendo a situação. Nós estamos vivendo ainda com muito calor nesses dias, mas o inverno aqui na região sul. Sim, só para você ter uma ideia, no caso de Santa Catarina, de abril até julho, né, Santa Catarina teve um incremento de 5.000% do número de casos, né, e de 1.882% no número de óbitos, isso no período de 3 meses. Mas no período de apenas 1 mês, o número de casos em Santa Catarina ele cresceu em 218% e de óbitos 192%. Então, realmente é uma situação muito complicada. Se a gente for pensar que no dia 20 de abril, Santa Catarina tinha 35 óbitos e no dia de ontem tinha 694 óbitos, né? E o número de óbitos agora é diário, né? Eu lembro, eu acompanho diariamente, né, o que está acontecendo pelos boletins. Tinha dias assim que nós não tínhamos óbitos, né? E o número de casos ele não crescia tanto. Agora, a partir desse último mês, a situação ela está realmente bem difícil e eu conclamo aí a população que está ouvindo para que se conscientize realmente que o Covid-19 é uma doença realmente com alto contágio, né? É uma doença realmente perigosa e cujas consequências ainda estão sendo estudadas, né? Porque a gente não tem ainda ciência, né, de quais são as consequências da Covid depois que você pega ela. Então, realmente é algo que a gente tem que começar a entender, né, que não se trata de uma doença qualquer, né? Então, realmente é um momento para as pessoas elas se conscientizarem, né, e tomarem cuidado, principalmente com a população mais velha, né, que está sendo também muito acometida, né? E se a gente for, segundo os dados que nós temos também coletados, a gente percebe que a população
de 60 anos até 80 e acima, né, de 60 anos, ela realmente perfaz um grupo muito grande de óbitos, né? Então, realmente, e também dos acometidos, né, as mulheres, elas têm sido mais acometidas dentro do estado de Santa Catarina. Então, é uma questão bem importante. Os óbitos, eles ocorrem mais em homens, mas o acometimento mais em mulheres, né? Isso pelas estatísticas que nós temos. Então, realmente é um momento das pessoas tomarem cuidado e entenderem também que crianças também estão expostas e também crianças já vieram em óbito. Então, realmente é um momento para toda a população entender, né, e se conscientizar, né, que isso vai passar, mas é necessário cuidado nesse momento, porque se nós tomarmos o cuidado, né, nesse momento, mais rápido vai passar, né, esse problema que nós estamos enfrentando. Agora, professor Marcos Poletti, dá para, a partir desses estudos que vocês realizam, né, dessa pesquisa diária, desse levantamento diário, dá para a gente projetar quando vamos ter o pico e quando esta curva deve começar a cair? Então, essa é uma questão que está difícil de ser avaliada exatamente pelo comportamento das pessoas, né? Então, assim, como a gente tem esse comportamento deliberado das pessoas não se importarem com o que está acontecendo, achando que é uma doença qualquer, uma gripezinha, isso realmente passa a ser um problema muito sério, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos do quê? De entender o problema. Realmente existem pessoas que são mais vulneráveis e que se fragilizam mais, tem outras que não, realmente, mas o que nós temos que entender é que ninguém sabe qual é o comportamento fisiológico de cada ser humano. Então, por isso que as pessoas elas têm que entender que esse momento é muito importante para o isolamento, né, para quem pode, logicamente, e o distanciamento social, visto que os governos, né, o governo do estado, os governos municipais, eles têm agido de uma forma, em alguns momentos, buscando dar o alerta à população com o uso de máscara, né, com o uso de álcool gel, e quando a gente anda pela rua, né, nós percebemos ainda que tem muitas pessoas que elas não estão usando máscaras, né, e não estão fazendo realmente a higiene necessária para conter a Covid-19. Agora, professor, tem uma informação preocupante, né? A direção da Unimed aqui da nossa região falou em expectativa de 2.000 óbitos, né, nos próximos 60 dias. É preocupante. Olha, realmente nós ainda não temos esse número, né? Porque esse número nós ainda não temos aqui para nossa região, né? Talvez esteja mais ligado com o estado de Santa Catarina, né? Mas realmente eu acho que, eu tenho batido nessa tecla, né? Que é muito importante realmente as pessoas entenderem e se conscientizarem, né, que a Covid-19 é uma doença realmente importante que apareceu, né, em todo o planeta. Hoje nós temos já praticamente 15 milhões de pessoas infectadas, 612 mil pessoas já morreram no mundo inteiro, né? Isso são os dados oficiais, né? A gente não sabe os dados que não estão disponíveis, né? Que não foram. Então, realmente é um momento muito delicado, né? Se você for pensar, né? No nosso estado, né? Nós temos 694 casos, como praticamente de óbitos, desculpa. É como se praticamente nós tivéssemos 3 Boeings tivessem caído no estado em apenas 3 meses, né? 3 aviões. Então, realmente é algo que nós temos que entender, né? O que está acontecendo e tomarmos atitudes realmente proativas, né? Entendermos realmente a importância, né? Porque é uma questão de cidadania, de entendimento de direitos e deveres de cada um, né? Então, às vezes a gente tem quer muito os nossos direitos, mas a gente tem que entender também os nossos deveres como cidadão. E esse é o grande momento de mostrar realmente, né, cidadania,
educação, né, que é uma questão básica para qualquer sociedade, ela migrar para o progresso, né, tão desejado para todos, né, inclusive para o setor, né, de comércio, serviços, para a economia, ela poder ser pujante nessa nossa região, né, que nós temos uma das regiões mais importantes do ponto de vista econômico, né, com turismo, área portuária, pesca, setor de comércio e serviços, realmente é uma agricultura, então é uma região muito distinta, inclusive, do resto do Brasil, né? Nós temos municípios aqui, como é o caso de Balneário Camboriú, que é o 4º município com melhor índice de desenvolvimento humano, né, de todo o Brasil, e cidades riquíssimas, como o caso de Itajaí, que está entre a 32ª cidade mais rica do Brasil, a 2ª mais rica do estado. Então, nós temos que entender que a economia ela vai continuar assim pujante, porque nós temos um povo trabalhador, mas nós temos que entender que esse é o momento que as pessoas elas têm que se conscientizar do que está acontecendo. Perfeito. Olha, sempre é muito bom conversar com o professor Dr. Marcos Poletti, né, atualizando informações e comentários a respeito da pandemia de coronavírus aqui na nossa região. Um grande abraço, professor, obrigado pela participação conosco. Um abraço a todos que se envolvem, né, nessa pesquisa que diariamente é divulgada, que dá até um determinado foco, né, para próprias autoridades tomarem suas medidas. Professor, um abraço. É verdade. Eu só gostaria de colocar que são poucos lugares no Brasil em que nós temos esse boletim que é enviado para toda a população, e quem tiver interesse é só entrar dentro do site do CIGERD, né, Itajaí, e vocês vão poder ter ali todos esses dados, né, desde quando a pandemia iniciou na nossa região. Agradeço muito pela oportunidade. Bote a boca no trombone.